Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética revelaram em uma pesquisa de 2023 que o Brasil se tornou o segundo país a realizar mais procedimentos estéticos no mundo, com mais de 3.300.000 intervenções. O país também é o primeiro no ranking de cirurgias plásticas, sendo mais de 2.100.000 casos. As mais comuns foram lipoaspiração, 14,1%, aumento da mama, 10,4%, cirurgia de pálpebras, 9,9%. Já os procedimentos não cirúrgicos mais populares foram toxina botulínica e ácido hialurônico. Esse é o Não é Invenção, um podcast sobre relações e comportamento. Eu sou Laiane Costa. Eu sou Larissa Kimpel. E eu sou Manu Meg. E hoje a gente está aqui com a professora e psicanalista Carolina Nassau para falar com a gente sobre as relações do corpo e as consequências dessa busca pelo corpo perfeito. Prazer, muito obrigada pelo convite, né? Eu que Espero agradeço poder ser contribuir aceitada com esse papo. Carolina, conta pra gente um pouco da sua trajetória, o que você entende sobre esse assunto, o que você pode falar pra gente? Bom, eu sou psicóloga, né? Sou mestre e doutora em estudos psicanalíticos pela UFMG e venho trabalhando com questões contemporâneas. A minha tese foi sobre o aumento de suicídio na adolescência, possíveis causas, e uma coisa interessante que eu acho que tem a ver com o tema daqui é que quando a gente fala de busca do corpo perfeito, a gente associa muito a um problema muito contemporâneo que chama transtornos alimentares, que está muito relacionado com a questão do risco de suicídio na adolescência. A grande maioria dos casos que eu atendi, de meninas, porque o número é maior entre meninas de 15 a 19 anos, estavam apresentando transtornos alimentares no momento das ideias ou das tentativas. Então, eu acho que a gente pode pensar sobre as consequências psíquicas mesmo desse imperativo social que a gente vive da busca pelo corpo perfeito. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho interessante, né, quando você traz esses dados, Larissa, é assim, provavelmente, né, pelo tipo de cirurgia que você trouxe, se trata a maioria de mulheres, né? Então, qual que é o lugar da mulher nessa sociedade brasileira que busca tanto esse corpo perfeito? Né? Acho que tem um aspecto social e um aspecto psíquico aí que a gente pode debater. E quando você fala das adolescentes, é muito arriscado, né? Elas já começarem a pensar em fazer cirurgias plásticas, fazer intervenções no corpo, sendo que ainda estão em desenvolvimento, estão com o corpo ali passando por mudanças, né? E como isso pressiona a adolescente a ter uma posição também, né, nas redes sociais. Como que lida com isso, assim? Bom, a gente hoje, né, vive numa sociedade imagética, né, com predomínio da imagem sobre as questões pessoais, vamos colocar assim, sobre as questões do ser. A imagem chega primeiro, né? Com as redes sociais, a gente teve um aumento muito grande do número de ansiedade, depressão, autolesão e tentativa de suicídio. Só que o que acontece com as adolescentes, né, em relação ao corpo? Elas entram no Facebook, elas não entram mais no Facebook, elas entram no Instagram e no TikTok. Elas entram no Instagram e no TikTok e elas veem as imagens de corpos supostamente perfeitos, né? E aí isso vai gerando uma angústia muito grande nelas, porque elas estão com esse corpo em mutação. O adolescente, desde que existe a adolescência, ele se sente inseguro nessa fase, né? Se sente inseguro em relação à própria beleza ou ao próprio corpo, e aí ele vai acabar buscando uma solução rápida. E dentro das próprias redes, a gente tem uma série de grupos bem tóxicos
que estimulam esses adolescentes a começarem a ficar sem comer, né? A ficar sem comer e assim, né? Se você comer tal coisa doce, por exemplo, então você vai se punir se cortando. Existem esses grupos na internet. Desafios, né? De desafios e de estímulo, assim, pelo pior. E o que ancora essa busca, né? O que ancora esses grupos é essa busca por um corpo perfeito. Né? Então é bem... pacientes minhas já abriram e me mostraram como funciona, uma coisa bem tóxica. Isso que eu tô falando aqui é o light, tá? Uhum. E você atende, né, meninas dessa idade? Como funciona? Atendo adolescentes e adultos, e a questão do corpo é uma questão para as mulheres. Acho que sobretudo para as mulheres. Independente Hoje, da idade? independente da idade. Mas na adolescência é pior. Eu acho que na adolescência é pior. Hoje a gente começa a ver um fenômeno curioso que são os meninos também, a partir das redes sociais, começarem a se preocupar com pequenas simetrias do rosto, porque essa geração é uma geração que é obcecada por simetria. Então eles querem saber se o olho está corretamente alinhado, não é só o corpo, é uma simetria generalizada. E agora a gente começa a ver, né, com a ascensão gigantesca das redes, meninos também buscando uma certa perfeição física. Mas nas meninas é muito maior. Eu falo por experiência própria, que assim, chegou uma época, quando começou, eu acho que o Instagram é o lugar mais tóxico, assim, pra nossa cabeça, quando a gente fala sobre essa busca por corpo perfeito, em pensar o que eu posso melhorar, o que minha vida pode melhorar, né, porque tem muito isso também, de você ficar se comparando quando você vê as vidas perfeitas. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou parar de seguir essas pessoas, porque tinham muitas pessoas, mulheres, né, obviamente, que eu seguia por admirar, não por algo que fizeram, não pelo que são, mas pela beleza delas. Sim. Simplesmente isso. E aí chegou num ponto que eu tava vendo que eu tava ficando só mal. E aí eu falei, não, eu acho que o melhor que eu tenho a fazer nesse momento é deixar de seguir essas pessoas, porque eu tô me comparando a elas e é um padrão irreal, eu não tenho a mesma condição financeira, eu não tenho a mesma disponibilidade de tempo e eu não tenho também os mesmos filtros, os mesmos editores de imagem. Então, assim, são coisas que entram na nossa cabeça mesmo e que se você não tem um autocontrole, assim, se você não tem um acompanhamento também, você se entrega, não tem como. E eu acho que não é só a beleza em si, mas é o ambiente que aquela pessoa tá, porque é um corpo magro numa praia, e sempre numa praia, com roupas e biquínis, numa casa maravilhosa, ou numa casa maravilhosa, numa academia, com um personal específico, e às vezes aquilo é um corte do dia da pessoa, às vezes é uma regravação, é completamente manipulado aquele dia, não dá pra gente querer desejar aquela vida 100%, sendo que aquela vida não é 100% nem para aquela pessoa, né? Ela também tem os altos, tem os baixos, tem as dietas, tem N outras coisas que não é publicada. Só que ainda assim a gente sente essa pressão de eu tenho que viver isso, porque é o que a gente tá vendo. Então fazer esse corte de o que tá me atingindo, até onde eu posso ir, até onde eu posso ver, é essencial. Porque quando a gente tá fraquinho da cabeça, nossa, se deixa levar. É o fenômeno da positividade tóxica, né? Sim. Primeiro que é uma vida editada, né? Então é isso, assim. Você tá transmitindo ali, cada foto no Instagram, né, gente, é milimetricamente pensado. Ninguém tá tirando foto de roupa de ficar em casa no Instagram, né? Então, uma vida editada, esse é um ponto, e existe esse fenômeno da positividade tóxica, né? Que são essas blogueiras, esse é um dos fenômenos, né? Que ficam vendendo esse estilo de vida saudável, achando que estão fazendo bem. E o lado B dessa história, que é isso, a gente vai ver um número gigante de meninas e de mulheres se sentindo mal, se culpando, sentindo que não é o suficiente, né, que ela poderia fazer mais, porque ela não consegue atingir aquela vida, né? Então eu acho que a gente hoje vive esse fenômeno desse excesso de positividade, né? Então tá todo mundo trabalhando muito, todo mundo tá
tá bombando no Instagram, né? Assim, e aí as pessoas começam a se sentir realmente exaustas, tristes, ansiosas. Então, o efeito dessa busca, porque não é só o corpo perfeito, é o corpo perfeito, é a vida perfeita. Sim. É o corpo perfeito dentro da praia, dentro da casa perfeita. Então, é um corpo perfeito dentro de um cenário perfeito, né? Eu lembro aqui de algumas, não sei nem se a gente pode citar o nome, mas, né, no Brasil é lotado disso, assim, de blogueiras muito famosas e youtubers com milhões e milhões, bilionárias já, vendendo esse estilo de vida, né? O famoso Sim. lifestyle. Não, vamos falar. A Virgínia, por exemplo, foi tem nela que eu 3 pensei. filhas. É isso que eu queria chegar também. São 3 filhas, né? Com aquele corpo que você não sabe. Que nem quem nunca teve filho consegue ter. Pois é. Eu tenho uma filha, por exemplo, e eu me separei há pouco tempo. E aí eu entrei, né, de novo pro mercado, aí eu me vejo com um corpo completamente diferente do que quando eu entrei antes de me casar. E eu fiquei assim, eu me peguei pensando, será que eu compro um negócio desse de Ozempic, como é que chama a outra? A outra injeção? Enfim. O Igov, Monjaro, no TikTok tá lotado. Pois é, aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou olhar aqui quanto que custa pra eu levantar meu peito. Porque aí você fica nessa ideia de que você só vai ser aceito se você estiver minimamente no padrão, né? E aí é uma... Como que a gente faz pra voltar uns passos pra trás? Porque... Tem uma chavinha? Porque Eu a posso gente... virar? o negócio... Eu acho que a primeira coisa também é a nossa dependência com as redes sociais, né? Sim. Eu acho assim, para adolescente, eu não indico antes, eu não, né? Os estudiosos, tipo Jonathan Haidt, que lançou um livro que chegou agora no Brasil chamado Geração Ansiosa, chegou no ano passado. Vocês devem ter ouvido falar. Ele fala rede social só depois de 16 anos. Eu também tenho uma filha adolescente e eu já via isso no meu consultório. E ela insistiu muito para ter Instagram e começou a dar um nozinho na cabeça dela, por exemplo. Então, nós tiramos, impactuado, porque a pessoa vê, a gente sabe. Não é uma coisa que a pessoa vai falar assim, não, eu não estou percebendo. Não, a gente sabe, a gente percebe. Então, eu acho que tem várias medidas. Assim, primeiro, a gente buscar o que a gente quer, né? Que estilo de vida que a gente quer. Segundo, filtrar. Né? Vamos filtrar o que a gente segue no Instagram. Entender que isso não é motivacional. Ao contrário, isso é desestimulador. Porque, por exemplo, né, a Virgínia, a vida que ela vende, aquilo é uma vida vendida, né, assim, utópica, em condições irreais para 98% da população. Né? Então, você vai se comparar com ela e ainda poderíamos colocar questões éticas em jogo, fica complicado. Então, eu acho que assim, a psicanálise busca muito isso, né? A gente entender a singularidade da gente, para a gente parar de se espelhar no outro. Né? Um outro fenômeno que eu acho muito forte, que tem a ver com o corpo perfeito, vida perfeita e rede social, é a comparação. De 10 anos para cá, assim, né, eu tenho clínica eu formei em 99, já formei atendendo, então são 25 anos escutando pessoas. De 10 anos para cá, o fenômeno da comparação disparou, né? As pessoas estão o tempo todo se comparando em todos os âmbitos, né? Então a gente acionou uma coisa humana que é comparar, mas a gente potencializou isso demais. E isso traz muito sofrimento psíquico, né? É muito. E a questão do corpo, então, nem se fala, né? Porque é a apresentação, né? E se a gente for olhar, por exemplo, plataformas de encontro, né? É muito diferente de você conhecer alguém no bar, de repente você vai conhecer um cara que não é tão bonito, mas é gente boa, né? E aí ele te cativa pela conversa. Mas se você vai no Tinder e semelhantes, você vai só pela imagem. Sim. Então a gente está nesse circuito assim de subjetividades muito narcísicas
E a gente está muito fisgado só pela imagem. E aí o que acontece quando a gente funciona só pela imagem? A gente tem uma precariedade do campo simbólico, do campo semântico, da possibilidade da gente narrativizar as nossas dores. E aí começa essa confusão que está a sociedade, que a gente começa a tratar no real do corpo, por exemplo, com cirurgias plásticas, com intervenções diversas, tem gente que vai ficando deformado, né? Aquilo que a gente não dá conta de falar em palavras. Sim. A gente tava comentando sobre isso outro dia, né, Lai? De umas, não vamos citar nomes, porque também, né, vários vão se identificar, mas famosos, artistas, que com o tempo vão ficando com o mesmo rosto. E tipo, de tanta cirurgia plástica, elas vão ficando com a mesma boca. E são fases, né? E são etapas. E aí, por fim, elas estão com a boca, com um sorriso que já Já tipo, tá assim, meio coringado. ela não tá sorrindo, mas parece que tá sorrindo porque tá cortado. Então, assim, é um excesso de cirurgia atrás de cirurgia e de quando você encontra alguma coisa que você acha que tá bom pra você, no fim, você já quer outra coisa que aquilo já não tava bom o suficiente. Então, assim, nunca que você vai chegar naquele ponto perfeito. Sempre vai ter alguma outra coisa que você vai alcançar. Mas Sempre. é porque eu acho que é isso, assim. Porque não é uma busca. Você tem que se identificar, não estar correndo atrás de alguma coisa. Porque quando a E gente o pior funciona, disso- nunca chega. O pior disso é ver que assim, não tem um ponto de chegada, né? Porque depois que você chega lá, a moda vai mudar. Sim. O que tá todo mundo fazendo vai mudar. Igual um grande exemplo são as Kardashians, né? Que há uns anos atrás elas eram com corpo violão, com muito silicone e tudo mais, várias intervenções. E agora que tá voltando muito forte esse culto à magreza, assim, elas já começaram a tirar, já afinaram um pouco mais, já tiraram alguns enxertos, né? E aí você vê que a pessoa fica refém daquilo dali. E a gente que vai vendo as várias fases, mesmo assim a gente não consegue muitas vezes diferenciar, né? Que aquilo é uma mutação também. A pessoa tá mudando, ela tá se adaptando a uma moda, a um padrão que também não vai se manter para sempre. Então não adianta também muitas vezes a gente tentar se adaptar, tentar se encaixar, sendo que daqui a uns 2 anos provavelmente a gente já não vai estar mais dentro do que é esperado por todo mundo. Isso é muito Pois esquisito. E aí tem 2 problemas, né? Primeiro, a gente ser o que todo mundo espera, que é uma demanda que nunca vai ter fim, né? Não vai. A gente definitivamente é saudável abrir mão dessa expectativa de ser o que o outro espera da gente. Se a gente conseguir minimamente ser o que a gente espera da gente, já tá bom demais. E a gente tem que entender se o que a gente espera da gente não é o que o outro espera. Ainda tem esse processo de desalinhamento. Não é fácil. E a outra loucura, né, é a gente achar que a gente é a imagem da gente. Porque quando a gente se olha no espelho, a gente nunca pode perder de vista que o que a gente está vendo ali, primeiro, é um plano reto, a gente nunca vai se ver por completo, né? A gente não tem a capacidade de se ver por inteiro. E ali é uma imagem. Então, no fundo, é um outro. Sim. Os labirintos da minha mente. Muita informação. Os labirintos da minha cabeça. Mas não é? Quando você olha no espelho, inclusive, né? Por exemplo, eu acho que meu cabelo tá partido para um lado. Mas não tá. Não tá. Aí ele tá partido para o outro. No dia que Porque eu descobri. é invertido o espelho. Tanto que eu tenho uma dificuldade, talvez tenha relação, eu tenho uma dificuldade com a função da câmera de espelhar, a selfie. Que tem uma pra espelhar e a que deixa normal. Eu nunca deixo na que é realmente a minha imagem, porque pra mim, eu tenho sou que do ficar outro como jeito. eu tô vendo. Na minha cabeça aquilo não funciona, eu tô vendo aquilo, a foto tem que sair daquele jeito. E eu até estranho, assim, quando eu espelho. E aí eu fico, às vezes é um processo na minha cabeça, tipo, não, você é assim, seu lado certo é este. Que lado você- certo, gente. Todos os seus lados são lindos. Tá, mas eu... Não, mas O eu lado falo que os assim, o outros- lado que as pessoas veem, né? Por exemplo, a tatuagem, ela fica invertida, Ai, essas meu Deus coisas. do céu. Então, assim, é muita loucura da cabeça. São os detalhezinhos pequenos. Isso é tão nítido, né? Que se você pegar um animal, um mamífero e colocar na frente do espelho, já aconteceu com o meu cachorro, deve ter acontecido. Vocês já devem ter visto esse fenômeno. Quando ele entende que ali tem um cachorro, que nem sempre isso se dá, ele começa a latir porque ele acha que é um outro.
E na nossa constituição subjetiva, a gente também se constitui inicialmente, né, achando que o eu é outro. Então, olha que loucura, a gente está numa sociedade em que prevalece essa lógica. É prevalente, reforçada, potencializada por todos os veículos de comunicação que a gente usa, porque hoje as redes sociais são veículos de comunicação, né? Então, isso vai mexendo com a pessoa mesmo, não é um processo fácil você desalienar disso, né? Então, você quer ter o corpo que quando você olha a tela do computador, do seu celular, você se identifica não com a sua imagem, você se identifica com aquela imagem que você vê. E às vezes tá com efeito, né? A câmera já... Distorce. Hoje a gente vive, né? Dizem que os dermatologistas recebem, né? As pessoas falam assim, ó, eu quero que meu rosto fique assim, ó, igual do filtro. Nossa. Isso Pode perguntar. E com a chegada da inteligência artificial, a gente está vendo aí várias trends do pessoal usando a inteligência artificial para poder modificar a própria imagem. Como é que isso entra nessa questão? Eu acho que funciona na mesma lógica, né? Assim, vai modificar a imagem, não vai modificar a pessoa, né? Então, é a gente vendendo imagens cada vez mais perfeitas. Então, quantas vezes eu mesma olho assim para fotos e falo, sou eu? Porque a gente, né, dá aquela produzida para a foto. Então, aquilo que você está colocando é uma imagem. Outra coisa é o sujeito. E aí, na hora que a pessoa vai se deparar, né, com ela mesma, na vida cotidiana, a realidade começa a ficar dura demais. É isso que é chamado de disforia? É disforia, né, que fala? Dismorfia, né, não? Dismorfia. corporal. Dismorfia. É. Isso que é chamado de dismorfia? Que é um fenômeno muito comum nos transtornos alimentares, né? Que a pessoa, ela olha para o corpo dela e ela vê uma outra coisa do que ela vê. Então, por exemplo, uma anoréxica, outro dia eu até vi, estava fazendo um curso sobre isso, e aí a moça colocou uma imagem lá, a menina no espelho é uma menina que não é cheinha, mas também não é magra, e aí atrás do espelho tem uma menina esquelética, se projetando. Mas aquilo é o jeito que ela se vê. Né? Então, a gente tem muito esse fenômeno de dismorfia, que é o que acontece também nessas transformações de rosto, né? A pessoa está buscando um rosto ali que não tem como ela reatingir, né? Assim, porque ela talvez queira um rosto de quando ela tinha 20 anos. E aí aquilo vai ficando completamente disforme. Mas a pessoa provavelmente não percebe. Pois é isso que eu ia perguntar, assim... Quais são os sinais, assim, que a gente tem que ligar um alerta de que a gente tem que voltar atrás um pouco, repensar o que a gente está fazendo e procurar, né, se cuidar? Quais são os sinais, assim, mais impactantes? Ou quais os sinais que a gente consegue Mas em enxergar? relação ao corpo perfeito? Uns sinais que a gente consegue... nós mesmos, assim, que a gente tá ficando adoecidas, assim, nesse sentido. Que tá ultrapassando os limites, né? Do saudável. Ansiedade, eu acho que é um sinal, né? Comparação excessiva. Em alguns casos, a gente vê pessoas com um transtorno alimentar meio autorizado, que chama ortorexia, né? Que é aquela pessoa que só consegue viver se for uma vida ultra saudável. Se for no Natal e ela comer uma coisa fora, aquilo desorganiza ela tem que ser saudável 24 horas por dia. Então, e na vida cotidiana, eu acho, perda de sono, esses sinais bem clássicos, perda de sono, ansiedade, irritabilidade, tristeza ou euforia profunda, né? Apetite aumentado ou diminuído demais. Então, quando a gente vê que a gente está desregulado, né? E hoje em dia a gente pode dizer que quase todo mundo vive assim, a gente pode se perguntar se a gente está legal mesmo, assim. Uma coisa que você falou sobre essa questão de simetria, assim, do rosto e tudo mais, eu fico me perguntando se às vezes não acontece, se você talvez já tenha visto algum caso desse, de a pessoa ter essa sensação, esse sentimento, assim, de dismorfia depois de fazer o procedimento.
Porque, querendo ou não, Já. ela deixa de se ver ali, né? Ela sempre se conheceu daquela maneira e transforma, né? Já vi mais de uma vez, por exemplo, pessoa fez a plástica de seio. Aí começa, não, mas eu achei que um ficou diferente do outro. E aí aquilo vai numa busca incessante pela perfeição, briga com o médico, começa a atrapalhar a vida amorosa, sexual da pessoa, porque ela fez um procedimento e ela não encontrou no procedimento a simetria e perfeição que ela buscava, o que é bem comum, e aí o procedimento retorna contra a própria pessoa. Em vez da pessoa ficar mais satisfeita, ela fica... insatisfeita. Nossa, e aí pra voltar pra voltar. atrás, já perdeu. Aí faz, Nossa. né, 2, 3 cirurgias, né, no mesmo, na mesma parte do corpo, para tentar encontrar essa simetria. Nariz, né, inclusive porque as plásticas são falíveis também, né, elas são passíveis de ter falha. Né? Então, às vezes a pessoa faz 2, 3 cirurgias de nariz, 2, 3 cirurgias de seio. Então, você vai entrando num circuito, né, que a gente, aqui no Brasil, os próprios dados mostram, estão muito normalizados, esses dados de intervenção no corpo, como se fosse uma coisa qualquer. Como se fosse uma coisa sem risco, como se fosse, né, fui ali, fiz uma plástica e voltei. Sim, coisa- não, até mesmo relembrando a Virgínia que fez, e aí depois engravidou. Quando teve esse episódio de ela ter feito, engravidado, eu fiquei tipo, gente, como assim? Em um cenário que eu tenha dinheiro pra fazer uma, já era tipo assim, uau. Aí engravidar depois, é tipo, eu joguei no lixo todo o dinheiro. E aí vai voltar o corpo também. Porque querendo ou não, o corpo tem essas readaptações, né? A gente tá em constante evolução. Então, às vezes, o seio, você colocou, ainda vai crescer, ou vai cair, ou ficar mais flácido. É natural do ser humano. E aí você vai ficar a vida toda nesse ciclo. O que eu acho complicado é ver, assim, como que realmente isso se tornou normal, né? Igual você mesmo disse. A gente vê os dados, pelo menos eu vejo, eu me assusto. Mas é uma coisa que já é comum. Todo mundo aqui, eu acredito, que conheça pessoas que já fizeram intervenções, seja cirúrgicas ou não, estéticas, né? E eu acho complicado você pensar que tem isso de, às vezes, você ter que refazer e tudo mais. E que as pessoas em volta também normalizam isso. Porque, assim, nossa, você poderia fazer uma bariátrica, por que você não tenta uma lipo? Porque, não sei, às vezes as próprias pessoas que estão ao seu redor te dão toque sobre coisas que, assim, você nem pensava em mudar. E eu lembro disso porque quando eu tinha, eu acho que uns 15 ou 16 anos, uma amiga minha veio, assim, um detalhe meu que eu nunca tinha nem reparado, que era até de uma coisa que eu gostava. Não vou falar, porque ainda não processei. Aí Ainda ela tá foi, sensível. ainda tá tudo bem. E assim, ela chegou em mim e falou, nossa, você nunca pensou em fazer uma cirurgia pra mudar isso aqui, não? E eu nunca tinha notado isso. Ou seja, tá vendo como é que o espelho é o outro? Eu nunca tinha notado isso. A partir de quando ela falou, assim, pareceu um comentário meio sem maldade, eu fiquei com isso na minha cabeça. Até hoje eu lembro disso. Por isso que eu não vou nem falar. Mas Ainda mas dói? é uma coisa que, assim, ainda dói. Eu já processei que, tipo, não, é uma coisa que eu não vou querer mexer, nem nada disso. Mas você pensar que a pessoa de fora chegou num ponto que ela achou que ela poderia te cutucar e apontar assim, isso daí, se você quiser, você muda, tá? E com essa a gente vai pro quadro Não é Invenção Mesmo, que a gente vai conversar com você, Carolina, pra gente saber qual que é um caso, assim, conta pra gente um caso sobre o que você passou que espelha essa busca pelo corpo perfeito. Eu acho que assim, por exemplo, né, quando a gente pega os dados brasileiros, né, eu me lembro que, sei lá, uns 2 anos atrás eu estava na praia, mas é uma praia fora do Brasil, com minha família, e a gente começou a observar, assim, que era muito nítido quem era brasileiro e quem não era brasileiro, porque normalmente, assim, principalmente europeu, mais largado, né, assim, barriguinhas aparecendo, sabe? E as brasileiras, corpo shapeado,
né? Sempre aquela barriga que você olha e fala assim, teve plástica, teve uma intervenção cirúrgica, que os seios nem se fala, né? Todo mundo com aquele peito no lugar, levantado e num tamanho simetricamente pensado. Então a gente começou a distinguir que era muito fácil localizar os brasileiros na cidade. E eu estava conversando com uma amiga minha recentemente, ela é peruana e ela tem os traços, né, dos nativos da América Latina, né, que são indígenas e tal. E ela me contou que ela foi fazer uma exposição lá na Europa e ela entrou no Tinder na Europa e viu aquele tanto de padrão assim que nem olharia para ela aqui no Brasil, né? Porque eu acho que mesmo assim a gente ainda segue algumas coisas que a gente fazia há 200, 300 anos atrás, que é seguir padrões de países diferentes, de nacionalidades diferentes, corpos completamente diferentes do nosso, sendo que a gente veio de outros lugares, a gente teve outras raízes. E aí ela ficava abismada como que aqueles caras viam ela como uma pessoa que eles queriam ficar e tal, sendo que aqui no Brasil ninguém desse estilo olha pra ela. Sim. E é engraçado isso, né? Como que a gente consegue assim se espelhar e comparar, como você falou, num outro totalmente diferente, numa vivência totalmente diferente. Com o salário totalmente diferente, com o pai, com uma herança. O clima da casa da pessoa é totalmente diferente. Eu acho nossa cultura muito dura com as mulheres, realmente duras, assim. Eu escuto às vezes, né, atendo em maioria meninas, e escuto elas me falando, meu amigo falou que tem nojo de estria, que não fica com menina que tem estria. O amigo de 16 anos. 16 anos, não sabe nem o que é uma estria. Gente, né, e vai impondo, e aí esses padrões estéticos aos quais todas nós estamos submetidas, completamente real, né? Não gosto de celulite, me mostra quem não tem. Né, assim. Então, a gente também, de certa forma, se submete a essa cultura, né? Essa cultura de um corpo muito objetalizado. Um corpo muito objetalizado. E eu acho que, infelizmente, em algum momento, todas nós sentimos essa insegurança. Eu mesma, quando comecei a fazer academia, eu começava a reparar no corpo de outras mulheres da academia pra ver não, ela tá bonita, toda gostosona, mas ela também tem celulite, então tá tudo bem pra mim ter celulite também. Ela também tem traço. A gente fica buscando uma validação o tempo inteiro, porque a gente tá sempre sendo avaliadas. Então, assim, é muito pesado, é muito complicado. Nossa, ser mulher no Brasil é tipo... E as consequências são várias, né? Até a automutilação, como você falou, né? Eu não presto, né? Eu não sirvo pra nada. E eu escuto muito esse relato da academia. Às vezes as pessoas não dão conta de ir na academia por causa de comparação. Sim. Não suportam ir na academia, porque aí, primeiro, vão se sentir olhadas e vão estar olhando também, né? Nessa busca desse corpo perfeito, né? Quem é que tem? E quem tem, né, gente, assim, é muito engraçado isso, assim, a gente transforma no ideal, né? Aquela pessoa que provavelmente tem um transtorno alimentar, né? São as ídolas do mundo fitness, né? Porque o estilo de vida delas e o excesso de rigidez, aquilo também é digno de se pensar, se não é patológico. Sim. Né? E aí, de repente elas viram musas. Elas são o ideal, né? Igual as modelos super magras na década de 90, inclusive essa coisa de super magro tinha caído por causa disso, pelo excesso de anorexia e transtorno alimentar que isso gerou, e agora o povo cismou de voltar com isso. Sim. E eu não sei se vocês já viram, mas assim, já apareceu, por exemplo, pra mim, alguns vídeos de umas meninas mostrando a costela toda aparecendo, e naquele nível que, igual você disse, é notável que algum
transtorno alimentar e com legendas do tipo, você consegue também. Aham. Venha se juntar a nós. Venha ficar doente junto comigo. Exatamente. O que eu acho mais esquisito disso é que assim, é aquilo que falam sobre você criar o problema e depois você dar a solução pro problema, né? Porque é isso, a gente é bombardeado com esse tipo de coisa, de corpo perfeito e tudo mais. Aí depois vem vendendo um shake, vendendo uma gominha, vendendo uma injeção diferenciada, fazendo uma publi do cirurgião plástico. E assim, são problemas que aquelas pessoas, geralmente influenciadoras, né, estão martelando na nossa cabeça para depois dar falsas soluções também. Porque não é aquilo que vai solucionar o problema da pessoa, né? Mas eu acho assim, eu vou levantar um tópico polêmico. Eu entendo e sei, né, que parâmetros de corpo perfeito normalmente é idealizado o corpo magro. E assim, é a tendência, eu também, isso me atravessa muito, é uma coisa que, assim, pra mim é muito difícil, às vezes eu também entro nessa fase, nesse período de não me identificar e tudo mais, mas também já vi discursos sobre o corpo gordo, de tipo, a gente tem que se aceitar e se aceitar de uma forma, sim, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar, mas de uma forma de, vamos se aceitar e vamos comer de tudo, vamos não ir à academia, vamos não ser saudável. Isso também não é o corpo ideal. Tem uma Isso também influencer não é o assim corpo no TikTok. perfeito. Como é que ela chama? Não sei o que, Carla. Tem uma. Thaís Carla. Thaís Carla? Tem uma. Ela é muito criticada por isso, assim, como se ela vendesse... Romantizasse a obesidade. Né? Como se ela romantizasse a obesidade, assim. Eu acho que a gordofobia, gente, é uma coisa tão séria que acabou tendo uma reação, né, assim... Porque realmente eu já atendi várias pessoas e já escutei na vida social. Eu não sou uma pessoa magra também, então eu já ouvi comentários terríveis. A gordofobia, assim, as pessoas julgam moralmente a pessoa com o corpo gordo. Isso é o que eu acho mais maluco, assim. É como se a pessoa, então, fosse preguiçosa, como se a pessoa fosse... menos mesmo, na escola, né? Assim, isso é muito visível, né? Eu já ouvi homem falando assim, mulher gorda pra mim não é mulher. Que isso? Então existe, aí eu acho que como tudo, né? Na vida tem essas reações extremadas, equivocadas, né? Assim, mas a gordofobia, ela é muito maior do que a magrofobia. Então, a gordofobia, ela é uma coisa muito colocada na nossa sociedade. Recentemente, uma pessoa conhecida foi numa festa e falou assim, reparem como as pessoas falam isso. Nossa, fui em tal festa e fulano engordou muito. Né, assim, e aí as pessoas começam a parar de ir na festa para o corpo não ser alvo de comentários. Então, a gordofobia na nossa sociedade... ela não diminuiu, ela aumentou. Não, ainda mais com essa tendência. Mas é isso que eu queria saber, assim, como a gente consegue tratar esse parâmetro, por exemplo, as pessoas que romantizam a obesidade. A obesidade de uma forma não saudável. A obesidade é uma doença, né? Então ela não é saudável de forma alguma. Mas como você até como psicanalista, trata isso de repente para uma pessoa de, olha, esse não é o meio, sem parecer também que você tá julgando o corpo, porque é um conflito muito grande pra pessoa. Eu queria dizer uma coisa, esse exemplo da Thaís Carla é muito importante, assim, porque ela é uma das mulheres que mais recebem críticas relacionadas ao corpo, e ela assim, eu sou seguidora dela, e ela não romantiza a obesidade. O que ela faz, ela, tipo assim, ela não fica mostrando ela comendo. Ela fica mostrando ela fazendo exercício, ela fica mostrando as roupas. E eu acho interessante isso, porque, tipo assim, é como se o corpo gordo, ele não pudesse existir. Ele não pudesse ser mostrado. Ele não pudesse ser exibido. Porque aí já é romantização da obesidade. É como se, tipo assim, a roupa não tem, calçado não tem, um colar não cabe. Porque, né, o mercado não é se pensado como com as pessoas gordas. Mas ela também não pode se achar bonita.
Porque o se achar bonita também Ofende, é uma né? ofensa, entende? É como se fosse assim, Ela você não- tá feliz desse É. jeito, mas você não deveria Aí estar. ela não pôde achar uma roupa bonita e colocar que ela, de repente, ela tá E eu gostando acho- daquela roupa. No caso da obesidade, que a gente tem muito que remar Aham. em relação a entender, assim. Eu não acho que a obesidade seja só um problema de saúde, eu acho que tem um problema genético mesmo, relacionado à obesidade, por tudo que eu observo, assim, porque você vê que a pessoa, normalmente, que tem uma tendência a engordar, ela vai passar a vida engordando, emagrecendo, ela vai ser mais gordinha sempre, né? Eu tenho um espelho de comparação, assim, com duas meninas que eu acompanho, muito próximas, não pacientes, né? E uma é super magra e a outra tem a tendência a ser gordinha. Essa aqui, coitada, a mais gordinha, ela rala pra caramba pra ficar magra, né? É remédio, é ginástica e come muito menos do que a outra, que é magra, e a magra come chocolate todo dia, açaí e tal, e não engorda. Então tem um fator que é genético que a gente ainda não conseguiu alcançar. Agora, é claro que existe compulsão alimentar, também a gente não pode achar que todo mundo que tem um corpo gordo é compulsivo. Então, eu acho assim que o problema da gordofobia na nossa sociedade hoje é uma coisa gravíssima. Gravíssima, porque é exatamente isso. É um corpo para não ser mostrado. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava com uma pessoa e aí passou uma menina gordinha de cropped. Aí a pessoa do meu lado falou assim, queria ter essa autoestima. Queria ter essa coragem, já ouvi algumas vezes. Não, falando dos e outros. acontece, às vezes a Então, pessoa. assim- Já ouvi pessoas falando, nossa, fulana é bonita, mas é bonita de rosto. É ridículo. Se ela é bonita, não é bonita de rosto, ela é bonita. E sempre tem isso. E eu acho que a gordofobia ela já entra quando, por exemplo, a pessoa magra come muito e não engorda. Ah, nossa, não engorda de ruim. A gente tem que terminar, né? Dá pano pra manga isso, né? Dá, Poderíamos dá, ficar horas. Eu gostaria, É nossa, complexo. foi a minha análise inteira ser tratada aqui. Mas o que a gente queria saber, assim, por último, assim, se você poderia dar algumas dicas que façam as meninas que estão nos ouvindo a olhar para si de uma forma diferente, sem se comparar. O que você pode falar? É muito difícil dar dica, né? Assim, eu sempre acho, porque na realidade cada sujeito funciona de um jeito, cada um tem uma singularidade, uma história com o próprio corpo, com o olhar do outro sobre esse corpo e com o olhar de si mesmo sobre esse corpo, né? Mas eu acho assim que se a gente for pensar, então qual seria uma dica assim que sirva para todo mundo? Vamos ter mais crítica em relação à nossa relação com a rede social. Vamos tentar entender melhor do que se trata ali, né? Ali é uma vitrine de negócios, né? Que a gente tá comprando como vida real. Então, acho que a gente tem que ter uma crítica. Igual na década de 80, a gente tinha que olhar a novela, que o povo tomava café da manhã, assim, que tinha tudo, igual o café da manhã de hotel. Você falava, ai, gente, não é na minha casa, não é assim. Só que na rede social é muito mais invasivo, porque a gente está com ela no nosso corpo, na nossa mão o tempo todo. Então, eu acho que se a gente puder pensar, é a gente ter uma crítica maior com os ideais transmitidos pela rede social e tentar trabalhar um pouco a cabeça da gente para a gente não ficar escravizado, aprisionado a ideais que nos fazem sofrer. Sim. Perfeito. É isso. Muito obrigada, Carol, pela presença. Obrigada, Carol. menina. Obrigada foi pelo ótimo. convite. De verdade. A gente espera que você volte mais vezes para conversar mais com a gente sobre esses assuntos. E Voltarei com prazer. E eu queria que você deixasse, assim, se você tem algum Instagram, alguma arroba, algum livro, esse é o momento que você pode indicar alguma obra sua. Então, tem o meu Instagram, que eu converso um pouco sobre críticas, inclusive sobre o Instagram, que é @carolnassal. E eu tenho um livro, mas vou publicar outro, que chama Reduzir-se a Nada, que é sobre o problema do suposto masoquismo feminino. Aquela velha frase, mulher gosta de sofrer, mulher gosta de apanhar. Então, sou eu desconstruindo essa ideia psicanaliticamente. Nossa, incrível. Esse é um ótimo também. Incrível. Esse é um ótimo pra ela voltar aqui e falar com a gente, que tem, é forte. Essa é outra pedrada Nossa, eu terrível amei, de amei. ouvir. É isso, Muito Carol, obrigada, obrigada. gente. Obrigada.